Pessoal, olha bem o verso 9. Vamos ler juntos aí, todo mundo, vai. Hebreus 6, 9. Quanto a vocês que praticam, tá? Que exercitam essa situação de maturidade, que exercitam essa situação de profundidade, quanto a você que já cresceu, ou que está crescendo, tá? É para você isso aqui, olha. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, tá? Ou seja, é o que nós estamos conversando há anos, tá? A gente deixou para trás essa situação lá dos princípios elementares. Nós estamos falando de coisas tremendas, né? Esse livro que o Paulo escreveu aqui em Varginha, né? Já é bem antigo, né, Paulo? Tem mais de 17 anos, se não me engano. E nós fizemos assim, eu tentei cooperar de alguma forma aqui dentro, acho que eu ajudei em alguma coisa, e fala exatamente dos níveis de salvação. A princípio, a gente achava que o nosso espírito era salvo. Por isso que eu estou falando que eu vou engrossar o caldo da canja, porque o nosso espírito não é salvo. Tá? Nosso espírito não é salvo. Nosso espírito é vivificado e... Como é que é a palavra, Paulo? Eu esqueci a palavra lá. Reconciliado. Reconciliado. Exatamente. Então, ele não é salvo, ele é reconciliado. E esse trabalho de reconciliação, cara, é profundo demais, é bacana demais, tá? Por quê? Com a morte e ressurreição de Cristo Jesus, nós que éramos inimigos de Deus, passamos a ser novamente amigos. E é uma obra sobre todos, não é uma obra sobre alguns, não. Tá? Então, as igrejas estão falando ainda, se você for bonzinho, se você for legalzinho, se você fizer tudo certinho, principalmente se você der o dízimo, ofertas, papapá, você vai para o céu. Agora, se você não fizer isso, meus irmãos, ai de você. Está reservado para o seu espírito e para a sua alma e seu corpo irem para o inferno. Juízo, Pessoal, hein? Juízo. Pois é. Agora, o que é isso? O que é isso? Essa aí é a pregação do medo, né? É a pregação de domínio do medo. Isso Satanás faz bem. Tá? E não estou aqui repreendendo as pessoas que estão nas igrejas. Eu estou repreendendo os líderes cegos guiando um povo cego. E também não quero gastar tempo falando mal das igrejas. Eu não quero falar mal das igrejas, eu quero falar bem de Cristo Jesus em nós. Tá? Amém. Como eu falei, eu quero dirigir essa BMW que eu ganhei do pai. Tá? Eu quero ter realmente a maturidade perfeita para poder ligar esse motor e sair funcionando nas obras maiores que Cristo já falou. Olha, vocês estão impressionados com esses milagres provisórios que eu fiz? Não gaste tempo com isso não, cara. Vocês vão fazer esses milagres provisórios que eu fiz também. Ou seja, meus irmãos, é dado para você, né? Por exemplo, nós temos agora um desafio, que é a irmã Tânia, né? Não, Anselmo? Bem. O que acontece? Ela está passando por uma luta aí agora. Né? Então, nós, em Cristo Jesus, podemos orar e Tânia ter uma vitória. E vai ser um milagre provisório. Porque nós não queremos que a Tânia fique somente sã, né, com saúde, Amém. saudável. Nós queremos que ela tenha uma experiência profunda com Cristo Jesus. Sim. Eu não sei o nível que ela anda em Cristo Jesus, mas eu não quero somente orar por ela para que ela tenha um milagre provisório da cura. Tá certo? Porque se for um milagre provisório da cura, o que vai acontecer? Daqui a algum tempo, a Tânia vai morrer sem experimentar Cristo Jesus. Porque é um milagre provisório. Todos os milagres de Jesus, menos um, né, que é a ressurreição,
foram provisórios. Todos eles foram provisórios. E só tinha um objetivo, para que caracterizasse diante dos judeus que Jesus Cristo era, sim, o enviado de Yahvé para a salvação dos judeus. E amém que os judeus não o receberam, porque abriu a brecha para nós, gentios. Tá? E quando ele morreu, né, foi crucificado e ressuscitou, a bênção já não era mais para os judeus. Os judeus quebraram o contrato. A bênção agora é sobre todos. Percebe? Então foi ampliada. E começou de uma maneira fantástica em nossas vidas. Que nós vimos, bem claro, né? O mistério que estava... Se vocês não me conhecem, né? Me conheçam. O Ronaldo é um homem apaixonado pela palavra mistério na Bíblia. Toda vez que tem uma passagem que fala sobre mistério, o Ronaldo cavuca em cima dela até na exaustão, porque tem muita coisa boa, tá? E um dos primeiros mistérios que a gente, né, que nós, junto com outros irmãos, desvendamos, foi justamente esse mistério que fala, né? O mistério que estava oculto, que foi revelado para os gentios. Qual é o mistério? Cristo em vós, a esperança de glorificação. Cara, isso é fantástico. Não foi dado aos judeus ainda, mas vai ser dado. Mas aos judeus não foi dado ainda. Só é dado para aquele judeu que consegue receber Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Da maneira que você também me recebeu, meu irmão, minha irmã, tá? Agora, o que acontece? Foi revelado para os gentios que Cristo faz morada nos gentios. Cristo em vós, fazendo morada, transformando você em nova criatura e você manifestando a glória de Cristo sobre a face da terra. Percebe? Então, o que nós estamos trabalhando aqui agora? É porque todos conheçam Cristo. É isso que nós estamos trabalhando aqui. Vocês estão me entendendo? Olha bem, o milagre provisório não tem que ser a nossa busca. Percebe? Ah, nossa, vamos orar todo mundo agora para que a Tânia receba a saúde. Então, gente, tudo bem. Podemos orar sim. Mas isso não é o tchan de Cristo Jesus. Isso faz parte dos princípios elementares. Percebe? A cura faz parte do princípio elementar. E, sinceramente, eu não me animo muito a ver a Tânia experimentar mais um princípio elementar na vida dela. Mas eu me animarei muito com vocês para nós orarmos para a Tânia ter uma experiência profunda em Cristo Jesus. Vocês estão me entendendo o negócio? Esse é o objetivo pelo qual ela está aqui encarnada. Não é para ter uma saúde divina. Não é para ter saúde sobre a face da terra. É para ter comunhão com Cristo, no nível que nós estamos falando, de profundidade. Não sei se vocês conseguem entender que muda a perspectiva. Primeiro, nós relativizamos o milagre. O milagre é relativo. O milagre não é absoluto. Percebe? Nós temos que relativizar o milagre, embora é importantíssimo nas nossas vidas. Tá certo? A gente tem a experimentação de um milagre, cara, é muito importante para a nossa vida cristã. Tá? E é evidente que nós amamos a Tânia, nós queremos vê-la com saúde. Vocês estão me entendendo ou não? Mas esse será um milagre relativo na vida da Tânia. Percebe? E eu não quero que ela experimente. É como se experimentasse uma rotina. Ah, quando vê, né, o Paulo ficou doente, nós oramos por Paulo, o Paulo sarou. Oh, bênção, glória a Deus. Sim, é bênção e realmente nós devemos agradecer a Deus. Vocês têm toda a razão. Mas quando vê, o Paulo fica são. Aí passa mais um mês, o Paulo fica doente de novo. Aí nós oramos. Aí o Paulo fica são. E nós damos graças a Cristo Jesus pelo milagre, né, que aconteceu na vida do Paulo. Mas é relativo. Né? Eu só não vou completar a fase, viu, Paulo?
Também não falei qual Paulo que é, entendeu? Mas é aquele detalhe. O que acontece? Pode ser que mais dia, menos dia, o Paulo desencarne. Não falei qual dos dois. Tá? Aí o que acontece? Se isso for da vontade de Cristo Jesus, tudo bem, mas tem que ter uma revelação profunda em Cristo Jesus, por que o Paulo desencarnou. Entendeu? Agora, se nós começarmos a pensar de uma outra performance, Cristo em vós, a tua esperança de glorificação. Se de fato Cristo habita em vós, então você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Se você é uma nova criatura em Cristo Jesus, você passou já da estatura de varão perfeito que Adão tinha antes de pecar, e já está adentrando na estatura da plenitude de Cristo. Então, meu irmão, minha irmã, nesse nível, nada vos será impossível. Por quê? Porque é a expressão exata do ser que Cristo é sobre a face da terra. Aí, essa performance agora miraculosa, que é Cristo em você, manifestando-se sobre a face da terra, é a resposta do gemido de toda a criação divina. Está escrito lá que a criação geme debaixo do jugo do pecado, né? Na expectativa da manifestação de quem? De Cristo Jesus? Não, da manifestação dos filhos de Deus. Porque quando esses se manifestarem, a libertarão do cativeiro, da corrupção, que foi o próprio homem que a colocou nisso. E nisso eu estou falando também da Tânia, eu estou falando de outros irmãos, de outras irmãs, que também gemem na expectativa da manifestação dos filhos de Deus. Percebe? Então, o milagre agora, né? O Paulo está falando muito aqui em Varginha sobre isso. O Paulo Dias, né, aqui de Varginha. Que está sendo uma coisa muito bacana. Deus, o domínio divino, são os céus. Deus exerce autoridade nos céus. E ele deu a terra para que o homem exercite a sua autoridade na terra. Percebe? Então, para quem é que está exercitando autoridade na terra? É todo homem? Não, é evidente que não, graças a Deus que não. São as mulheres e os homens maduros em Cristo Jesus que estão hoje exercitando autoridade sobre a face da terra, sendo a expressão exata do ser que Cristo é. Não mais manifestando milagres provisórios, mas sim manifestando a plenitude de Cristo sobre a face da terra. Essa é a manifestação de Cristo. Essa é a verdadeira manifestação de Cristo. E isso é eterno. Isso é imutável. Percebe? E é nesse nível que eu quero a experiência da Tânia e a experiência de cada um de nós em Cristo Jesus. Estão me entendendo? Eu não quero orar pelos milagres provisórios, mas eles acontecendo, né? Se caso o pai falar, ore pela Tânia, ore por isso, ore por aquilo outro na vida do Ronaldo, ore por... Entendeu? Né? Conforme o irmão, como é que chama lá, o irmão orou lá, o discernimento lá, Anselmo. O Mário. O irmão Mário orou. O Espírito o levou a orar pela família da irmã Lourdinha e Benedito. Por quê? Tinha uma necessidade. Né? Que bênção que ele orou. Porque isso já amenizou o ataque que a família teve. Né? E hoje, com a consciência que nós temos também desse momento, nós vamos intensificar as orações. Evidentemente que sim. E nós queremos experimentar esse milagre da saúde. Mas estamos discernindo o que está acontecendo. Vai ser mais um milagre provisório na vida da Tânia. E eu quero as obras maiores em Cristo Jesus junto com vocês. Então eu quero colocar no coração de vocês o desejo por essas obras maiores. Quero colocar para vocês o seguinte, não adianta só desejar, você tem que exercitar, você tem que praticar, você tem que se determinar a ser realmente esse filho maduro em Cristo Jesus, que manifesta
a plenitude da divindade sobre a face da terra, para que, pela autoridade que está em você, como coparticipante do corpo de Cristo, você comece a manifestar a perfeita vontade de El Elyon sobre a face da terra, em caráter definitivo. Isso é o quê? A implantação do reino de Cristo Jesus sobre a face da terra. Esse é o verdadeiro milagre que eu quero participar junto com vocês. Amém. Porque todas as outras coisas são relativas. Então, se hoje vocês têm a oportunidade de comungar comigo, né? Glórias a Deus por isso. Glórias a Cristo Jesus por isso. Mas se de alguma forma Deus falar, Ronaldo, nesse momento o teu tempo acabou, vou desligar a tua chavinha. Saibam que eu estou tranquilo em Cristo Jesus. Como está escrito lá, Paulo falando, o viver é Cristo, o morrer é lucro, percebe? Agora, o que acontece? Vocês vão me perguntar, Ronaldo, mas você gostaria de morrer? Claro que não. Mas por que você quer ser um ser eterno sobre a face da terra? Porque eu tenho todo um período em que, primeiro, eu vou ser mais do que vencedor por meio de Cristo. Então tem uma batalha a ser vencida. Tem uma batalha. Tem vários inimigos a serem vencidos. Tem vários inimigos que pegaram, né, usurparam e tiraram de mim a minha coroa. E eu quero de volta a minha coroa. Porque é a única forma de Satanás ter participado do conselho de Deus lá no livro de Jó, né, que está bem claro lá, reuniu Deus com seus filhos e no meio dos seus filhos estava lá Satanás presente. E Satanás não foi consumido. Como é que ele não foi consumido? Porque ele é o pai da mentira. Né? E está falando que Deus é fogo consumidor. Por que ele não foi consumido? Porque ele estava com a coroa do homem. Ele venceu Adão. E por ter vencido Adão, Adão virou escravo do pecado. Né? E ele passou, Satanás passou a ser o quê? Senhor sobre a vida de Adão. E ele tirou a coroa de Adão e pôs sobre a sua cabeça. E essa coroa permitiu que ele estivesse na presença de El Elyon e não ter sido consumido. Porque Adão e Eva estavam na presença do Pai antes de pecarem. E depois eles se esconderam depois que pecaram. Por quê? Porque sabiam que iriam ser consumidos. Tá? E não mais olharam para Deus naquele momento lá. Porque se olhassem, iriam ser consumidos. Aí Deus fez uma roupa de proteção para que eles não fossem consumidos. Né? E tirou-os da presença dele, para que eles não fossem consumidos. Entendeu? Então eu quero, junto com vocês, minha irmã, meu irmão, determinado, adentrar nas regiões celestiais e destronar Satanás de lá. Porque é o que está escrito em Apocalipse. Não é Deus que vai fazer essa obra, não. Essa obra é uma obra que você vai fazer em Deus, nas regiões celestiais. Por quê? Porque Satanás está com a tua coroa. E você tem que tirar essa coroa dele. E está bem claro lá que vai subir, né? O filho varão vai subir até os céus e de lá irá destronar Satanás. Então não é Deus que vai destronar. Então significa que Satanás está usurpando agora, porque é um dos nomes dele. Satanás é usurpador. O que é usurpar? É você tomar o lugar de outra pessoa, como se fosse seu. Tá? E nós iremos fazer essa obra. Não vai ser Deus que vai fazer essa obra, não. Né? Que hoje existe um empate técnico, né? Satanás venceu Adão, o segundo Adão, que é Jesus Cristo, venceu Satanás, tá bem claro isso lá. Então, existe um empate técnico. Porque Satanás fez um gol, Jesus Cristo fez outro gol, tá 1-1. Tem que ter um vencedor. Tem que ter um vencedor. E esse vencedor, né? Olha bem, não foi Jesus Cristo, não foi o Cristo, o Filho do Deus vivo, que venceu. Foi Jesus Cristo, o Filho do Homem, como ele mesmo se intitulava, tá? Mas agora todos os homens
em Cristo terão que vencer Satanás, tá? E destroná-lo dos céus, porque lá também é o lugar do nosso espírito. Não é também só aqui na Terra, não. Lá também, nas regiões celestiais, que nós também iremos fazer novamente parte do conselho divino, tá? Agora, o que fala não é que nós iremos viver com Deus nas regiões celestiais. O que fala é que a Nova Jerusalém, né, linda, maravilhosa, irá descer até a terra. O que fala na festa dos tabernáculos é o cumprimento, né, da festa dos tabernáculos. Qual é? Deus tabernaculando com o homem. Deus fazendo morada no homem. Então, esse é o milagre absoluto que eu quero buscar junto com vocês. A plenitude da divindade sendo expressada através de homens e mulheres, aqui, na face da terra. Vocês estão me entendendo o negócio? Esse sim é o verdadeiro milagre. É isso que nós temos que buscar. Ah, nossa, eu estou com um problema assim, assim, assado. Meus irmãos, olhem para mim que eu preciso do milagre. Não, eu não quero gastar tempo dos milagres provisórios com você. Isso nós iremos fazer se Deus permitir. Agora, eu quero gastar tempo com você, meu irmão, minha irmã, com os milagres absolutos. Isso sim, eu quero buscar junto com vocês, tá? Então, eu gostaria de orar com vocês, mas antes de orar, quero perguntar. Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém quer arrazoar alguma coisa com isso que eu estou falando aqui? Alguém não entendeu? Não, foi muito bom, muito oportuno, principalmente para mim, minha vida. Foi muito bom. Parabéns, sim. Entendi perfeitamente o que você quis falar. Que bom. Posso orar? É verdade. Pai, nós declaramos que Tu és o Rei, o Deus do absoluto. Venha nos ensinar a sermos realmente esses servos que manifestam em absoluto a Tua presença sobre a face da terra. Declaramos que nós temos aprendido de Ti, o Teu Espírito tem nos ensinado, né? Agora, quem começou a boa obra é fiel bastante para terminar. Então, vem, Senhor Jesus Cristo, terminar a obra que Tu começaste em nossa vida. Termina, leva-nos a esse nível da estatura da plenitude de Cristo, da estatura da Tua plenitude. Venha ser o cabeça em nossas vidas de uma maneira bastante produtiva. Tá? Nós temos a noção exata do que está acontecendo conosco. E nós, de antemão, já te agradecemos e te bendizemos, porque a maturidade tem prevalecido em nossas mentes. Implante em nós a tua perfeita vontade, a tua boa semente, a tua excelente semente, né? De tal maneira que nós possamos ser tudo aquilo que o Senhor quer que a gente seja. E tudo isso é para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Amém. Amém.